Você já se sentiu motivado por alguém? Você já motivou alguém? Existem pessoas, existem momentos em nossas vidas que nós estamos mais desanimados, estamos caídos, e existem pessoas que nos levantam, que nos animam, que nos trazem de volta aos trilhos. Você conhece alguém assim? Você já fez isso com alguém? Isso faz parte da nossa jornada. Como crentes, como servos do Senhor, isso faz parte da nossa vida com Deus. Nós termos essa união que não é baseada no sangue, essa união que não é baseada simplesmente nos gostos. Eu gosto de certa coisa, fulano de tal gosta dessas outras coisas e nós nos unimos. Não apenas nisso, mas em algo muito mais profundo e eterno. Perceba o que é descrito em Tito. Tito capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. É comum essas palavras do apóstolo Paulo. A expressão graça e paz ele repete em outras ocasiões. É uma saudação que ele usa que atende tanto a judeus quanto a gentios, fazendo menção à graça de Deus que nos salva e fazendo menção também à paz, a paz que o Senhor Jesus nos dá, a paz que nos torna novamente conciliados com Deus, pois antes éramos inimigos, filhos da ira, filhos da desobediência. Então, aqui nesse versículo, nós percebemos não apenas uma expressão como se fosse um cabeçalho automático de uma carta, mas palavras que têm conteúdo inspirado, é o Espírito Santo dizendo através da vida de Paulo, graça e paz. Além disso, nós percebemos que isso vem da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele menciona as pessoas da Trindade. Ele demonstra esse cuidado com lembrar de quem Deus é. Não é apenas uma saudação, como muitas vezes nós usamos saudações com outras pessoas sem nem sequer pensar no que isso de fato significa. Quantas vezes a gente pergunta às pessoas se elas estão bem, sem a gente se atentar se elas estão respondendo, se nós de fato estamos querendo saber daquilo. Isso é uma falha nossa. É o costume de nossa língua falarmos assim. Olá, tudo bem? Ou algo desse tipo. Como vai você? E muitas vezes nós não escutamos como a pessoa de fato está. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos perguntar essas coisas com intencionalidade, com a intenção de ouvir a outra pessoa, perceber quando a outra pessoa está fraca e ajudá-la. É isso que nós, como cristãos, devemos fazer. O destaque maior que eu quero trazer aqui é nessa primeira parte. Ele diz, do versículo 4, ele diz: A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito é alguém que caminhava com o apóstolo Paulo, alguém que Paulo participou da sua jornada, por isso que ele usa essa expressão aqui. Quando nós lemos em Atos, nós percebemos algumas ocasiões em que Tito é mencionado. Em 1 Coríntios, ele é mencionado muitas vezes. E aqui nós percebemos essa expressão verdadeiro filho, mostrando que, de fato, havia uma proximidade entre o apóstolo Paulo e Tito. E a segunda parte dessa primeira parte aqui do versículo diz: segundo a fé comum. O que seria essa fé comum? É a fé verdadeira, é a única fé, é a fé em Cristo, como é dito em outra ocasião, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. É nesses princípios, nessas verdades que todo crente, todo cristão se apoia. E ao se apoiar nisso, nessas grandes verdades, Deus é um Deus trino e verdadeiro. Jesus Cristo nos salva dos nossos próprios pecados. Ao crer nessas coisas, nós encontramos pessoas pela jornada que são da mesma fé, segundo a fé comum. E essa fé que é comum, única, uma fé igual, ela nos torna muitas vezes tão próximos que podemos dizer, como o Paulo diz a Tito aqui, verdadeiro filho, ou talvez dizer verdadeiro irmão. Então, às vezes usamos a expressão irmão, né, mas usamos irmão ou irmã sem de fato levar em consideração o que isso significa. Chamar alguém de irmão, chamar alguém de irmã significa que ele também foi adotado ou adotada por Jesus, por Deus. Significa que nós somos agora unidos a Deus. Chamar alguém de irmão ou de irmã
significa que essa pessoa agora faz parte da mesma fé que eu. Ela é filha, essa pessoa é filha de Deus. Essa pessoa ela pode agora estar em uma novidade de vida e pode caminhar o mesmo caminho que eu. Quando nós dizemos irmão ou irmã, nós estamos implicando isso. E nós devemos nos atentar a não falar simplesmente por falar, a não falar de maneira pejorativa, mas falar com intencionalidade. Como Paulo diz aqui, verdadeiro filho. Considerava muito Tito, considerava muito o ministério dele ali. E além disso, via essa comunhão entre os dois. O apóstolo Paulo constantemente fala sobre estar com Tito. E Tito, de fato, ajudou o ministério do apóstolo Paulo. E nós devemos ver aonde nós podemos ajudar no serviço de outros irmãos. Em que lugar você pode ajudar outras pessoas? Aquele irmão que está naquele cargo há muitos anos, como você pode ajudar aquele irmão? Animando, ajudando. Aquela irmã que entrou agora em certos cargos e está muito apreensiva quanto ao que vai acontecer, como ela vai lidar, como serão as críticas. Você pode ser alguém que direciona essa pessoa. Você pode ser alguém que direciona e aconselha certas pessoas que estão desanimadas por causa de críticas. E essas pessoas desanimam tanto porque não está olhando para Deus completamente, por isso que há o desânimo, porque de fato, se nós estamos servindo a Deus, nós devemos atentar para as críticas no sentido de que essas críticas possam nos ajudar. Mas se isso tira a nossa paz, se isso tira o nosso sono, nós precisamos nos avaliar diante do Senhor para sabermos se de fato nós estamos com o coração no lugar certo. E você pode fazer isso na vida de outra pessoa. Você pode ajudar outra pessoa, outro irmão ou irmã, a melhorar na sua jornada, no seu serviço, com a sua família. Existem pessoas na minha, na sua igreja, você que me escuta, que precisam de ajuda e nós podemos ajudar. Então, dedique tempo a pensar, a meditar, a orar por essas pessoas e depois procurar essas pessoas, para que assim haja uma, um crescimento maior do corpo, porque nós estamos unidos. E aqui, como o apóstolo Paulo diz, segundo a fé comum, nós temos essa mesma fé com nossos irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Devemos crescer diante do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e te dê amizades santas, amizades verdadeiras, que você consiga prosseguir na fé, olhando para o autor e consumador da tua fé e buscando ser amigo, buscando ter amizades santas, sadias, que te aproximam de Deus. Que o Senhor te abençoe.